Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do nosso Vascão. Pessoal, o Vasco acertou a contratação de mais um reforço para a temporada e o zagueiro Maurício Lemos será nosso novo reforço. Vamos falar da chegada desse zagueiro, que em tese chega para ser titular do time do Vasco. O Vasco também interessado em contratar atacantes. Tivemos duas atualizações quanto dois nomes aí de jogadores que estão sendo sondados pelo Vasco nesse ano. Como que está a negociação do Vasco com o Marinacci? Tivemos uma grande atualização sobre esse assunto e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Falta muito pouco para a gente chegar a 220 mil inscritos, amigo. Dá essa moralzona se inscrevendo aí no canal, vai ajudar demais o nosso crescimento. Bom, pessoal, o Vasco acertou aí a venda dos direitos de transmissão para a Rede Globo e o Vasco irá receber cerca de 11 milhões de reais, né? Com os jogos válidos pelo Campeonato Carioca. A proposta inicial da Rede Globo teria sido de apenas 5 milhões de reais. Porém, a gestão do Pedrinho negociou e chegou a um valor melhor para o nosso clube, por conta da 77 Quartas não ter fechado anteriormente com a Federação do Rio de Janeiro para a transmissão dos jogos, devido ao Vasco não aceitar receber menos que o Flamengo. Devido a essa questão, isso vem respingando no Vasco agora, né? O Vasco vai receber um valor muito abaixo comparado aos outros demais rivais do Rio de Janeiro, principalmente ao nosso maior rival, o Flamengo. E, infelizmente, foi o que deu aí para a diretoria do Vasco conseguir negociar, e o Vasco vai receber apenas 11 milhões de transmissão. Inclusive, já no próximo sábado, a Rede Globo vai transmitir o jogo contra o Nova Iguaçu. Esse jogo será em São Januário, às 4h30 da tarde. Apesar do mando de campo ser do Nova Iguaçu, a partida será no nosso estádio. E torcemos aí para que o Vasco faça um bom jogo. É difícil acreditar nisso, porque o Vasco tomou 3-0 aí do Volta Redonda, com um time aí cheio de garotos e alguns jogadores aí que não serão utilizados na temporada, né, cara? O Vasco aí vai ter muitas dificuldades nessa estreia no Campeonato Carioca. Torcemos aí para que o Caldeirão esteja lotado e, quem sabe, consiga empurrar esses jogadores aí para o Vasco fazer um jogo melhor e para que não perca a partida, que é essencial, né? Deixa aí nos comentários o que você espera dessa estreia do Vasco e também a Rede Globo pagando 11 milhões ao nosso clube. Sempre bom deixar claro que o elenco principal do Vasco deverá iniciar o Campeonato Carioca no dia 23. Até lá vão ter se passado já 3 rodadas e não sabemos qual a situação que o Vasco estará no Campeonato Carioca, né? Pode ser que já entre ali no desespero quando os jogadores profissionais já estiverem atuando, né? Tomara que isso não aconteça, tomara que o Vasco faça bons jogos aí no início. Bom, pessoal, o CRB e a Chapecoense teriam interesse na contratação por empréstimo do volante De Luca. O jogador não deverá continuar no Vasco, inclusive não vem sendo utilizado nos treinamentos, e o Vasco meio que deu uma folga pro cara. Ele não vem participando das atividades nessa pré-temporada já desde o início desse ano. No final do ano passado ele ainda treinava ali com o elenco vascaíno, só que a diretoria do Vasco entende que é um jogador que não será aproveitado, e o Vasco busca um novo empréstimo do jogador de 24 anos, que esteve emprestado ao Ceará nessa última temporada. Claramente uma péssima contratação feita aí pela era 77 Quartas, foi um dos primeiros reforços contratados pelo Paulo Brax e infelizmente o Vasco não teve retorno nenhum com esse atleta e está tendo que emprestá-lo aí a vários clubes e com certeza não faz sentido algum ele continuar também no Vasco, né? Deixa aí nos comentários aí o que você acha desse jogador, se você acha que poderia ser um jogador mais utilizado no Vasco nessa temporada. Bom, pessoal, convocados aí para a Seleção Brasileira Sub-20, o atacante Ryan e o lateral esquerdo Leandrinho se apresentaram à seleção nesta terça-feira lá na Granja Comari e a dupla vascaína disputará o Sul-Americano Sub-20 entre os dias 23 de janeiro e dia 16 de fevereiro na Venezuela. Os dois jogadores são os grandes ativos do Vasco aí no mercado, né, cara? Principalmente o Ryan. O Vasco busca a renovação de contrato com o jogador, que tem contrato somente até o final desse ano. Se o Vasco não renovar o mais rápido possível o contrato do Ryan, no meio desse ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O Vasco não vai receber nenhum tostão sequer em caso de transferência do jogador para um outro clube. O Vasco corre contra o tempo para negociar essa renovação de contrato com o Ryan. É um jogador aí que não é tão útil assim no elenco do Vasco, mas é útil para os cofres do clube, né, cara? O Vasco precisa aí da venda do Ryan. Esperava uma proposta oficial da Fiorentina, falou bastante que a Fiorentina poderia fazer uma proposta de 90 milhões de reais por esse jogador. A proposta nunca chegou ao Vasco e interesses de outros clubes não passaram de interesse, né? Não tivemos propostas oficiais, como por exemplo o Barcelona, demonstrou um certo interesse no jogador, mas não avançou em absolutamente nada
e o time que estaria mais perto de tentar a contratação seria realmente a Fiorentina, que também não fez uma proposta. Fato é de que o Leandrinho também teria recebido propostas do Japão e também do mundo árabe, só que não teve seguimento devido ao Vasco achar os valores baixos, né? O jogador segue no clube, não sabemos se vai pintar alguma outra proposta para ele também deixar o Vasco. Além desses dois jogadores, pode ser que também o Vasco esteja aguardando propostas para vender o meio-campista Matheus Cocão. Inicialmente, o Vasco gostaria de receber no mínimo 25 milhões de reais para vender esse atleta, teria recebido uma proposta abaixo disso do mercado da MLS lá dos Estados Unidos. Só que o jogador segue no Vasco e a qualquer momento, se pintar uma proposta boa, pode ser que o Vasco aceite vendê-lo, já que o Vasco pagou apenas 2 milhões de reais para contratá-lo junto ao Náutico. Para ressaltar que, além desses jogadores, outros nomes também podem receber propostas, como o caso do Lucas Piton, talvez o Léo Jardim, até mesmo o Verratti. Vamos aguardar ver o que vai acontecer nessa janela de transferências ainda para a saída de jogadores. Quanto às chegadas, o Vasco fechou a contratação aí do zagueiro Maurício Lemos. O Atlético Mineiro aceitou a proposta do Vasco e, de acordo com a Rádio Itatiaia, o jogador chegará hoje ao Rio de Janeiro. O zagueiro de 29 anos será reforço do Vasco. Vale ressaltar que ele estava em negociação muito avançada com o Peñarol. Após o Peñarol desistir dessa negociação, foi o que facilitou a chegada dele ao Vasco. Além do Vasco, o Santos e também o Grêmio teriam demonstrado um certo interesse no jogador e o Vasco conseguiu fechar a contratação dele sem custos, né? O jogador chegará com empréstimo até o final desse ano e o Vasco arcará com 100% dos salários do atleta. Não foi divulgado ao certo quanto que ele ganhava lá no Atlético Mineiro. O fato é de que o Vasco fechou essa contratação e ele será reforço aí para essa temporada. A tendência é que ele seja titular e forme a dupla de zaga com o João Vitor. Além dele, também o Vasco contratou Lucas Oliveira e Lucas Freitas. Já é a segunda vez que o Vasco tenta a contratação do Maurício Lemos e dessa vez ele respondeu a proposta do Vasco. Finalmente, acho que ele ficou sem opção. Não tem outro lugar, vou pro Vasco mesmo. Aceitou aí a nossa proposta e é novo reforço do Vasco. Eu, sinceramente, não contrataria esse jogador. Um jogador fraquíssimo, que não servia para o Atlético Mineiro. A zaga do Atlético Mineiro da temporada passada foi desastrosa e ele era reserva do reserva no Atlético. E o Vasco contrata ele para ser o titular e a solução da nossa zaga, né? Bem complicado. Tomara que dê certo. Não vou gorar o jogador, mas eu não contrataria esse nome. A diretoria do Vasco está encontrando muitas dificuldades no mercado, é verdade. O Vasco não tem dinheiro e isso impossibilita muito o Vasco abrir o seu leque de contratações. Não tem como mais aqui a gente ficar exigindo tanta coisa assim da diretoria, porque temos péssimos profissionais, o clube está quebrado e, para piorar, a SAF que a gente teve quebrou mais ainda o Vasco. Né? A 77 Parques deixou um rombo gigantesco dentro do clube e por isso que o Vasco vem tendo muitas dificuldades no mercado, infelizmente. Só sobra esse tipo de reforço para contratar e ainda chega com o status titular, né? Lamentável, mas esse é o tipo de contratação que devemos fazer até o final dessa temporada, né? E tivemos também novidades aí envolvendo outros reforços, né? O Vasco, além de um zagueiro, tenta aí buscar a contratação ainda de mais atacantes. De acordo com as informações do jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco teria feito uma sondagem aí, uma consulta pelo atacante Vitor Sá do Krasnodar da Rússia. Porém, o clube russo não irá liberar o jogador e é praticamente impossível que esse atleta seja reforço do Vasco. É um jogador que passou pelo Botafogo, seria interessante, mas ele está lá na Rússia e ele não deverá sair de lá. Outra situação que teria emperrado é a situação do salário do Wanderson. O Vasco tenta contratar esse jogador, mas o salário do atleta é cerca de 800 mil reais mensais. Claramente impossível do Vasco pagar esses salários a qualquer jogador que venha contratado agora. E o Vasco Internacional segue ainda as negociações pelo atleta para talvez, quem sabe, dividir esses salários no empréstimo do jogador, um potencial empréstimo dele ao Vasco com opção ou obrigação de compra até o final dessa temporada. Mas a tendência é que esse jogador não seja contratado devido a esse altíssimo salário. O Internacional ainda espera uma proposta oficial para vendê-lo. Clubes da Rússia também demonstram interesse, mas até agora somente o Vasco segue no páreo aí para tentar essa contratação. Fora a situação do Wanderson, tivemos a novidade envolvendo o atacante Gabriel Veron. De acordo com a imprensa portuguesa, o Vasco tenta a contratação desse jogador por empréstimo junto ao Porto de Portugal. O jogador esteve no Cruzeiro nessa última temporada, foi muito mal no Clube Mineiro, tanto que foi devolvido ao Porto. O Clube Mineiro não quis exercer a compra do jogador, tinha essa opção, mas optou por devolvê-lo ao clube português. Só que dessa vez o Porto pode fazer um jogo duro aí para liberar o atacante, já que eles desejam vendê-lo, desejam recuperar a grana investida nesse atleta. E de acordo com o Diário Desportivo, o jogo lá de Portugal, a situação pode ser complicada aí para o Vasco, mas o Vasco ainda tenta essa contratação do jogador. Claramente eu não contrataria, cara, deu muito errado no Cruzeiro. O Cruzeiro tinha um elenco muito semelhante ao do Vasco e esse jogador não jogou absolutamente nada no Cruzeiro. Com certeza não faria essa contratação. O Wanderson é infinitamente melhor do que o Gabriel Veron, apesar de ter idade avançada,
mas é um jogador melhor, mais profundidade, um jogador mais interessante do que o Gabriel Veron. Por mais que o Gabriel Veron tenha surgido com uma grande promessa no Palmeiras, mas ele teve lesões, problemas extra-campo, jogou muito mal aí nas temporadas que ele teve lá no Porto, e principalmente essa última no Cruzeiro. Certamente é um jogador caro e que não vai corresponder à altura do que a gente espera, né? Eu acredito que o Adson tem muito mais potencial do que esse jogador, até porque atua na mesma região de campo, na ponta direita. Deixe nos comentários o que você acha da situação do Gabriel Veron, Vitor Sá e também do Wanderson, que seriam possibilidades aí para o Vasco contratar. Vitor Sá muito distante, Gabriel Veron, o Porto só aceita vendê-lo, e a situação do Wanderson, o alto salário do atleta, pode ser o grande empecilho para ele fechar com o Vasco. Para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui do Grego Marinakis, né? Um assunto aí que o torcedor vascaíno mais gosta de ouvir, né, cara? Infelizmente, a situação aí deu uma complicadinha devido à situação do Marinakis. Está totalmente focado no Nottingham Forest e com receio de comprar a SAF do Vasco por causa da CAP, a empresa que está gerindo os negócios da acesso a sete partes. As informações foram confirmadas pelo jornalista Lucas Pedrosa. O Vasco teria ouvido de alguns intermediários do Grego que a proposta pode chegar ainda no fim de janeiro, apesar de todo esse receio dele em comprar a SAF, mas pode ser que ele faça uma proposta oficial para comprar a nossa SAF. Eu, sinceramente, acredito que ele deverá fazer uma proposta abaixo do que o Vasco pretende aí, mas vamos aguardar ver o que vai acontecer. A princípio, ele estaria com receio por conta dessa situação com a CAP. O Vasco, para resolver essa situação, tenta comprar a parte da CAP para que o Grego possa negociar diretamente com o Vasco, a SAF vascaína. Essa seria a grande solução para o Vasco aí, para o Vasco ser vendido para o Grego com a maior rapidez. Fato é de que a gente não sabe como que o Vasco vai achar essa grana aí para comprar essa situação junto à CAP, né? Vamos aguardar ver o que vai acontecer. O torcedor vive uma grande expectativa para que esse Grego faça, enfim, a proposta oficial e compre a nossa SAF. Só que a cada dia que passa surge uma notícia aí que possa atrapalhar um futuro para o Vasco, né? Vamos aguardar. Eu acredito sinceramente, que nesse primeiro semestre vai ser muito difícil o Vasco ser vendido aí para algum investidor. Se o Grego desistir, meu amigo, vai ficar muito complicado. Só vai sobrar o Radrizzani, um investidor aí muito fraco, na minha opinião. Pode ser que ele venha, dê muito certo. A princípio, os negócios dele no futebol deram muito errado. O ex-clube dele, o Leeds, está na segunda divisão na Inglaterra, agora deu uma melhorada, vem conseguindo aí resultados significativos, mas não pertence mais ao Radrizzani. Já o seu clube atual, a Sampdoria, também está na segunda divisão no futebol italiano. E certamente é um investidor que deu muito errado aí no futebol, né? Não sabemos o que pode acontecer caso esse cara chegue ao Vasco. Além dele, não tivemos outras situações aí, NDAs assinados, não tivemos nada. Somente interessados aí que não fizeram proposta, não procuraram a fundo a situação do clube. Infelizmente, só temos esses dois investidores aí tentando a negociação com o Vasco e negociações frias, né, cara? Negociações distantes de ter um desfecho positivo aí para o nosso clube. Vamos torcer para que nas próximas semanas chegue essa proposta do Grego para que o Vasco seja vendido para ele, né? Deixem nos comentários o que você acha de toda essa situação envolvendo o Grego Marinakis, que estaria com receio de comprar a SAF do Vasco por causa da CAP, mas o Vasco tenta aí comprar a parte da empresa norte-americana para que o Grego possa comprar a nossa SAF com a maior facilidade. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Assim que tiver novidades, vamos trazer aqui qualquer momento no canal. Tá tendo muita notícia, muita coisa. Para você não perder nada, se inscreve aí. Tamo junto. É nóis.